Fala aí pessoal, professor Renato Peçanha na área. Vamos dar aqui prosseguimento à resolução de questões do vestibular de História da UERJ, né? Resolução e comentários. Vamos lá, a nossa homilia inicial. Se inscreva no nosso canal, vamos lá, não custa nada. Deixa o seu joinha lá, compartilhe, você pode estar ajudando muita gente sem saber. Nos siga nas nossas redes sociais, sempre tem postagens, compareçam lá, deixem seus comentários, participem, tá bom, galera? Então, vamos começar aqui. Bom, essa questão aqui é uma questão, como a gente pode falar, interdisciplinar, porque de certa forma ela relaciona aqui história e literatura, no caso, literatura brasileira, falando sobre o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, lançado em 1915 no Brasil. Vou chamar a atenção para a data 1915, porque o que nós tínhamos em 1915? Nós estávamos vivendo a República Velha, a República das oligarquias. Né? Havia passado a República da Espada, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois começa aí essa política do café com leite, a política em que as oligarquias do café e do leite, notadamente a do café, reinaram nesse país, né? Essa nossa, como posso dizer, essa nossa nobreza cafeeira, né? Que comandou o país de acordo com seus interesses e durante muito tempo atravancou a modernização do Brasil, dentre uma outra série de reformas e medidas que seriam benéficas se o Brasil tivesse optado por outros caminhos que não fossem tão somente o do café. E nesse mesmo momento, na Europa, estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, e essa Primeira Guerra Mundial era fruto não só daquelas disputas imperialistas do final do século XIX, como também dos choques de nacionalismos que estavam ocorrendo na Europa. Ou seja, todo aquele processo que veio na rebarba aí da formação e da consolidação dos estados modernos e principalmente de uma vida moderna, de uma vida urbana. E isso vai ter reflexos aqui no Brasil. Isso vai impactar na forma como nós concebemos um país, uma nação. Que país era aquele que, passados aí mais de uma década da proclamação da República, Policarpo Quaresma vislumbrava? Vamos ver aqui. E, bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia menos, sem base, sem apoio, por um deus ou por uma deusa cujo império se esvaía? Não sabia que essa ideia nascera da amplificação da crendice dos povos greco-romanos de que os ancestrais mortos continuariam a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que elas não perseguissem os descendentes? Reviu a história. Viu as mutilações, os acréscimos, em todos os países históricos e perguntou de si para si, como um homem que vivesse 4 séculos sendo francês, inglês, italiano, alemão, podia sentir a pátria? Uma hora, para o francês, o Franco Condado era a terra de seus avós, outra não era. Num dado momento, a Alsácia não era, e depois era, e afinal não vinha a ser. Nós mesmos, brasileiros, não tivemos a cisplatina e não a perdemos? Certamente era uma noção sem consciência nacional e precisava ser... Certamente era uma noção sem consistência racional e precisava ser revista. Ou seja, Policarpo Quaresma estava pensando aqui sobre os processos que vão dar origem à pátria, ou a esse sentimento nacional que nós chamamos de pátria, e que tão caracterizou a formação dos estados modernos e a sua consolidação, sendo motivo de guerras, de disputas. No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto abordou contradições da sociedade brasileira no início do período republicano, ou seja, de quando o Brasil começava a tentar se consolidar como pátria. Nesse contexto, na reflexão que faz no trecho citado, o personagem Major Quaresma ressalta um entendimento em que a noção de pátria pode ser definida atualmente como uma herança cultural, comunidade imaginada, contingência geográfica, determinação econômica. Aqui ele está falando pátria enquanto uma comunidade imaginada. Esse conceito de comunidade imaginada, cunhado pelo historiador Benedict Anderson, o que é uma comunidade imaginada? São práticas culturais e administrativas, via de regra institucionalizadas, dos estados modernos.
elas têm vistas, né, têm o objetivo a estimular os sujeitos a definir suas obrigações enquanto membros de um grupo, no caso a pátria, supostamente especial, homogêneo e sem nenhuma contradição aparente. Ou seja, pátria, segundo essa comunidade imaginada, pátria, segundo pensa que o Policarpo Quaresma, seria uma coisa desprovida de contradições. A noção de comunidade imaginada, esse sentimento, ele tem muito a ver com um imaginário, aquilo que organiza uma coletividade, do que necessariamente uma prática efetiva. E o imaginário, ele é um campo muito elástico, o sentimento, a subjetividade é um campo elástico. Então o que hoje é pátria, amanhã não vai ser. O que hoje pode ser a terra natal, amanhã pode perder importância. E o século XX vai estar repleto desses exemplos, as questões dos Balcãs que deflagraram a Primeira Guerra Mundial, o pangermanismo que vai mover o nazismo, o ufanismo, né, que vai gerar xenofobia, principalmente nos regimes totalitários. Então, o Policarpo Quaresma, na verdade, ele está pensando sobre uma tendência do século XX, que se consolida no século XX, que é a comunidade imaginada, ou seja, a forma como os estados manipulam o imaginário para que as pessoas sintam um sentimento de pátria, de pertencimento. Bom, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí, gente, e até a próxima.